Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos então apresentar o nosso pregador desta manhã, o reverendo Benjamin Benedito Bernardes. Ele é do presbitério Alto Paranaíba, cedido para a Missão Caiuá. É o diretor executivo da Missão Caiuá. Um pastor muito querido de todos os presbiterianos, né? E também da nossa igreja presbiteriana, da SAF também, não é? Muito querida, ali está a nossa querida Margarida, juntinho dele, assessorando. Reverendo, Deus o abençoe, o instrumentalize, não é? Que o Senhor Deus fale ao seu coração para poder o Senhor nos falar. Seja muito bem-vindo. Deus o abençoe. Bom dia, Ana Maria. Que prazer, que alegria de poder estarmos juntos nesta manhã gostosa aqui na Missão Caiuá. Vocês aí na sua região, mas aí hoje está um clima muito gostoso. Que bom. Nós queremos dar nosso abraço fraterno a cada uma das irmãs, irmãos que têm participado ativamente do Ministério da Missão Caiuá, não é? Desde a sua fundação, a SAF, as mulheres têm sido uma retaguarda que Deus tem levantado para a manutenção desse trabalho, colocando as nossas vidas em oração, e nós louvamos a Deus e cultuamos a Deus pela vida de cada um de vocês, e louvamos de maneira especial pela sua vida, na sua liderança, no trabalho, Glória a Deus. e sobretudo esse congresso que tem feito tão bem para todos nós, não é? Glória a Que Deus. Deus continue abençoando o seu ministério, o ministério da SAF, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Nos deixa, por penúltimo, deixou aqui um dos textos maravilhosos da palavra do Senhor, não é? O amor de Deus para conosco. Como é gostoso a gente poder ter essa experiência. E eu queria ler, vou pedir permissão para ler o capítulo 3, a partir do verso 14 até o 19, não é? Diz assim, olha: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra desta manhã. Obrigado porque temos sido objetos do teu amor, filhos dedicados, muitas vezes não dedicados, mas abraçados e atingidos pelo teu amor tão grande, tão maravilhoso, insondável. E nesta manhã, Senhor Deus, fale ao nosso coração. Permita, Senhor, que sejamos profundamente edificados com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minhas irmãs e irmãos em Cristo, que prazer a gente poder estar juntos nesta manhã, compartilhando a palavra do Senhor. Esta carta é uma carta de amor, que Paulo faz questão de mencionar em muitos momentos a dimensão do amor de Deus derramado e manifesto em nossas vidas, mas também o amor que nós precisamos ter uns com os outros, como igreja, como povo de Deus. E, sobretudo, fala dessa riqueza insondável do amor de Deus que nós não podemos compreender na sua totalidade, mas que nesta manhã Deus fale ao nosso coração. E é interessante porque a, a igreja de Éfeso era uma igreja querida por Paulo, mas ela estava vivendo em um contexto
em que havia a igreja judaica e havia a igreja dos gentios. Éfeso, igreja dos gentios. Parece que havia certa dificuldade de ter união, de caminharem juntos, de entender que estavam servindo ao mesmo Senhor, de entender que podiam, a despeito de todas as diferenças, limitações, servir a esse Deus precioso e maravilhoso. E então, Paulo começa essa porção que nós acabamos de ler, dizendo: por esta causa me põe de joelho diante do Pai. Ali estava o pastor amoroso, olhando para a sua igreja, a igreja dos gentios, mas de joelho ele estava orando para que a igreja do Senhor Jesus pudesse caminhar juntos, pudesse, de certa maneira, a despeito de todas as diferenças, expressar a grandeza do amor de Deus, para que o mundo possa crer em um Deus, cabeça da sua igreja, e nós, igreja do Senhor Jesus, formando o seu corpo, unidos, ligados, juntos, na realização do mesmo propósito. Por esta causa, me ponho de joelho. Aqui está um pastor apaixonado por seu rebanho. Esse gesto do apóstolo Paulo não era tão comum. Os judeus oravam normalmente de pé, erguendo as mãos para o alto. Mas aqui está um pastor de almas, de joelhos dobrados, mostrando a sua humildade, a sua dedicação, o seu desejo de ser instrumento nas mãos do Senhor, para que aquela igreja nascente pudesse continuar sendo nas mãos do Senhor a expressão viva do seu amor, unindo dois povos até então profundamente separados, mas que agora podiam andar juntos. E ele começa então a pregar esse evangelho que eu chamaria o evangelho transcultural, que está acima das culturas, acima das diferenças de povos, porque Deus amou todos. E Paulo está dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Eu acho que nós, pastores, liderança da SAF, de maneira especial, precisamos dobrar os nossos joelhos para que, de maneira especial, a igreja presbiteriana seja uma igreja do Senhor, unida, demonstrando cada dia, cada momento, a união do amor de Deus que nos une numa causa maior, de sermos edificados, mas também de sermos bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Tantos povos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, tantos povos que precisam, nem tanto de palavras, mas de poder ver nos nossos olhos, na nossa maneira de viver, esta grandeza do amor de Deus sendo expressa em nossos atos e no nosso viver. E aqui Paulo está dizendo algo que eu queria chamar a atenção ainda nesse capítulo 3, Paulo dizendo: a mim, o menor de todos, verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. E a gente não teria tempo nessa manhã de falar dessas insondáveis riquezas de Deus. São tantas. Mas eu queria, de maneira especial, falar sobre essa insondável riqueza do amor de Deus para conosco. Amor imensurável, amor imutável. Vamos pensar nisto. Amor imensurável, que não pode ser medido. As nossas mentes não são capazes de entender tudo aquilo que Deus tem sentido para conosco. Nós somos a obra-prima da sua criação. Estamos nas mãos do Senhor para glorificar o Senhor, mas, sobretudo, vivermos em intimidade com o Senhor nosso Deus, que tanto nos ama, que tanto quer o nosso bem. A mim, o menor de todos, me foi dado esse privilégio de pregar
o evangelho aos gentios, a outros povos, indo àquelas regiões carentes do evangelho. Que privilégio Deus deu a Paulo, que privilégio Deus tem concedido a nós. E nesta manhã, atingindo tantos locais que Paulo nem podia imaginar, mas Deus colocou em nossas mãos a tecnologia para que o evangelho pudesse ir adiante, e nós muitas vezes não temos usado. Vamos pensar nisso, vamos pensar nessa mensagem. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 2, verso 12. Paulo falando da experiência dos gentios, um povo que vivia na escuridão das trevas, sem conhecer Jesus. E ele disse: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha, estava sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, não conheciam as alianças que Deus tem feito com o seu povo, com a sua igreja. Estavam separados de tudo isso, não tendo esperança. Meus irmãos, como é triste a gente ver pessoas que vivem sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida pela frente. Era assim que viviam os crentes de Éfeso, até que, pela instrumentalidade de Paulo, o evangelho é levado até ali. E Paulo está dizendo a vocês que não tinham nenhuma esperança e sem Deus no mundo. Miséria do homem afastado da bênção do amor de Deus. Olha aqui o que eles estavam vendo: separados da comunidade de Israel, separados da sua igreja, estranhos às alianças da promessa, não tendo nenhuma esperança e sem Deus no seu coração. O que é que Paulo está querendo dizer com tudo isso, irmãos? É que um dia ele foi chamado, o menor de todos, para levar a esse povo essa mensagem maravilhosa do amor de Deus. Amor imensurável, que não pode ser medido, amor imutável, que não muda conforme o vento sopra. O amor de Deus continua sendo algo inatingível pela nossa mente, pelo nosso coração. Não somos capazes de entender essa dimensão do amor de Deus endereçado aos nossos corações. Mas eu queria que nós pudéssemos pensar nesta manhã neste amor de Deus que está refletido aí no verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder. O amor de Deus é o amor que traz o poder de Deus para nos assistir nas nossas limitações e fraquezas. E aqui eu quero pensar, não no mundo, mas quero pensar na minha vida em particular. Eu quero que você pense também na sua vida em particular. Esse amor de Deus alcançando um dia lá na miséria do pecado. Alguns nasceram em lar cristão, como eu, mas tive a minha experiência pessoal com Cristo aos 18 anos, quando servi o exército. Deus nos alcançou ali. Cada uma das irmãs e irmãos que estão conosco hoje tem a sua experiência pessoal. É isso que ele está dizendo aqui, que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja, que cada um de vocês possa experimentar o poder de Deus colocado à disposição de cada um de nós, para que nós possamos vencer as lutas de cada dia. Minhas irmãs e irmãos,
Se depender de nós, esse evangelho está morto. As nossas vidas estão mortas. Mas é pelo poder de Deus, pela presença do seu Espírito nas nossas vidas, que somos como vasos nas mãos do Senhor, para levar aqueles que precisam a mensagem maravilhosa da salvação. Eu queria que nós pensássemos assim como Deus ama você de maneira pessoal. O Deus que nós servimos é o Deus que nos ama de maneira íntima. E por isso ele nos resgatou da maldição do pecado. E Davi teve experiência de ter um Deus com que ele tinha intimidade. E ele escreve dizendo assim: Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo maravilhoso me tem formado. Será que os irmãos e irmãs já pensaram nisso? O Deus que nos ama é o Deus que nos fez. Davi não podia ter ultrassom ainda, mas quando eu pude ver a Margarida gerando a nossa primeira filha, o primeiro ultrassom, a gente não podia ver nada ali ainda, senão uma massa informe. Mas ali estava batendo o coração que Deus havia criado. Que emoção, que alegria de saber que ali estava algo que Deus criou com as próprias mãos. Deus não nos desamparou nunca, desde esse momento em que nos formou ali no interior, no seio da nossa mãe. Ele continua sendo o Deus amoroso, porque ele nos formou, nos deu oportunidade de escolher o que fazer então agora desta vida, mas colocou ao seu lado o seu amor nos abraçando. E nós precisamos pensar nisto. O profeta Isaías também faz menção desse fato. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Ele está dizendo: não tenhas medo. Nós vivemos de medo, de angústias. E o profeta Isaías está profetizando, dizendo: não tenham medo, porque nós somos instrumentos do Senhor, mas acima de tudo, criação do Senhor. Quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, Deus criando tudo perfeito. Deus cria o homem e cria a mulher e disse: tudo é muito bom, tudo é muito bom. Sua vida, aos olhos do Senhor, é preciosíssima. Ele teceu você lá no seio da sua mãe, com carinho, com amor, demonstrando essa proximidade que ele gostaria que nós tivéssemos até o fim da nossa vida e depois na eternidade pudéssemos viver com ele. Assim diz o Senhor que te criou. Que maravilha! Ora, nós temos Davi também expressando esta realidade, dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Não é só aquela massa informe lá no ventre da mãe, mas agora na nossa caminhada dia a dia. Deus tem colocado os seus anjos para nos proteger de todo mal. Será que já pensamos nisso, que nessa manhã acordamos e Deus colocou os seus anjos, já estavam enquanto nós estávamos dormindo, mas agora mais ainda, para que nenhum mal pudesse atingir essa obra-prima da sua criação, que é a sua vida, amorosa. Deus a criou com muito amor. Deus viu que tudo era muito bom. E ele continua com os olhos voltados para a sua vida, amando, com os olhos voltados com o desejo de que possamos ter essa intimidade com o Senhor.
profeta Isaías também escreve, ainda no capítulo 49, ouvi terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Experiência pessoal do profeta Isaías. Ouvi das trevas, povo que está longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Ele fez menção do meu nome. Então, ele conhece e ele nos chama pelo nome. Nós não somos uma pessoa, um número. Nós somos Ana Maria, Benjamin, Margarida. Deus nos trata como filhos queridos, amados. Davi, no Salmo 54, eis Deus é o meu ajudador, é o Senhor que me sustenta e sustém a minha vida. Por causa do seu amor, por causa da grandeza do seu amor, da sua misericórdia. E nós queríamos, nesta manhã, lembrar de Jó, que passou por aquelas experiências tão dolorosas de provações na sua vida. Abandonado pelos seus amigos, os filhos mortos, a esposa dizendo: Jó, chega, amaldiçoa esse Deus e morre. Não vale a pena. Jó passa por todas aquelas experiências. E no capítulo 42, ele destaca esta mensagem maravilhosa. Senhor, eu te conhecia. Ele começa a dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Basta a gente confiar e colocar as nossas mãos no altar do Senhor. Como fez Jó. Bem sei que tudo podes, e esse é o Deus que nós cultuamos, Deus que tem todo o poder. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano que Deus tem feito na sua vida vai se cumprir. Muitas vezes com o chicote, com açoite, porque somos filhos rebeldes, porque não entendemos a dimensão do amor de Deus. E muitas vezes nós fugimos da presença do Senhor. Nós precisamos experimentar em nossas vidas, como Paulo escreveu depois, dizendo: o amor de Cristo nos constrange. Somos constrangidos pela grandeza desse amor não retribuído. Mas Deus nos trata de maneira individual. Eu queria que nós pudéssemos, nesta manhã, entender que Deus quer ter uma relação pessoal com a sua vida, uma relação de amor. No começo do nosso ministério, tivemos uma experiência maravilhosa de ir pela Junta de Missões, ainda um seminário, de visitar os campos da Junta de Missões que estavam sendo abertos em Rondônia e Acre. Fomos até Rondônia, voltamos visitando campos e mais campos. E em Jipe, Paraná, Deus nos concedeu uma experiência fantástica. Em um daqueles travessões, nós pudemos ir de carro com o pastor daquele campo, visitar um senhor cristão. Era uma família aqui do sul que foi para Rondônia para abrir picadas, fazer roças, ser um fazendeiro produtivo, vendeu todas as suas terras aqui para comprar lá. Com ele 3 filhos, a sua esposa, mas nem todos suportaram viver ali dentro daquela
mata isolado, afastado praticamente de tudo e de todos. Seus filhos voltaram para o sul, mais tarde a sua esposa também o abandonou. E quando ele estava já doente, com uma doença que nós conhecemos comumente como fogo selvagem, aquela doença que ataca a pele. Nós fomos visitar aquele homem, sozinho ali naquela região. O alimento era levado por vizinhos que moravam, às vezes, 1 hora ou mais até de distância. Mas que experiência Deus nos concedeu ali, irmãos. Chegamos na casa daquele homem, ainda ele com seu corpo todo ferido, né, comido pela essa terrível enfermidade. Mas ele nos convidou para estar ali à porta da sua casa cantando. Quantos hinos nós podemos cantar? E a gente pôde ver no seu rosto a alegria de saber que, mesmo sozinho, desamparado pela família, Deus estava com ele. Deus estava ao seu lado. Eu me lembro que, antes de sair, ele pediu que nós cantássemos o hino que está no nosso novo cântico 108. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto eu quero estar, Senhor, de ti. Não permita, irmãs e irmãos, que a dor, sofrimento desse mundo nos afaste da presença maravilhosa de um Deus amoroso, de um Deus que quer o nosso bem. Foi ali que Deus tocou meu coração para consagrar a minha vida para servir ao Senhor como missionário. Privilégio que Deus tem nos dado. Aquele homem nos mostrou que, mesmo abandonado por todos, ele podia ser feliz, porque ele tinha a experiência do amor de Deus no seu coração. Mas eu queria que nós pensássemos também numa outra dimensão do amor de Cristo, que está aqui no verso 8, verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aqui nós temos, então, uma nova dimensão do amor de Deus. Habite Cristo no vosso coração pelo Espírito, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa deve ser a igreja do Senhor. Essa deve ser a igreja do Senhor. Nós precisamos, como igreja, estarmos arraigados. E essa palavra é muito sugestiva para a igreja. Significa estarmos entrelaçados. Que as nossas raízes do Evangelho, a despeito de diferenças, nos une para que o mundo possa ver em nós, através da sua igreja, o seu corpo, a mensagem que vai além de todas as fronteiras. Arraigados, mas também, irmãs, alicerçados em Cristo Jesus. Ele é o nosso alicerce. É Ele que nos sustenta. É Ele que está ao nosso lado cada dia, nos sustentando como igreja, como povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós somos o corpo de Cristo. Se um membro sofre, todos sofrem juntos. Deveria ser assim, mas nem sempre o é. Nós precisamos entender que somos a família de Deus, o corpo do Senhor Jesus. Nós podemos voltar um pouquinho aqui no capítulo 2 para vermos justamente isso a partir do verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário
dedicado ao Senhor. Olha o que Paulo está escrevendo aqui. A mensagem que ele traz aos nossos corações, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Não somos um povo andando sem rumo, sem direção, mas somos a igreja do Senhor Jesus, pela qual ele deu a sua vida. Mas ele continua sendo o cabeça desta igreja. Nós somos a família de Deus e nós precisamos viver nessa intimidade também, uns com os outros. Como é triste, irmãos, a gente ver contendas nas igrejas. É como a gente vê constantemente, dificuldade em caminhar juntos, dificuldade dentro do nosso próprio lar, muitas vezes. Mas nós somos o corpo de Cristo, igreja amada, porque ele verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário. Aquela igreja nascida logo depois da sua morte, com os discípulos puderam chegar a outras regiões, e nós lemos que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Será que nós podemos, com sinceridade no nosso coração, dizer que nós somos cristãos? Não foi os discípulos que colocaram esse nome, mas foram aqueles inimigos do Evangelho, que podiam olhar para aqueles homens, aquelas mulheres, a igreja do Senhor Jesus, e via o amor intenso reinando nos seus corações, e eles foram apelidados de cristãos. Nós precisamos entender isso para dizer que nós somos cristãos. Precisamos estar arraigados em amor e alicerçados naquele que é amor, na sua essência, para que o mundo possa ver em nós, para que o mundo possa entender tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja testemunhar aqui. Precisamos que os inimigos do Evangelho digam: essas mulheres são cristãs. Essa igreja é de um povo de Deus. Nós somos edificados em Cristo Jesus. Ele é o nosso alicerce. Nós somos fortalecidos nele. Que Deus nos ajude, irmãos, para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. O Evangelho, aliás, a carta de 1 João João escreve o seguinte: nisso consiste o amor, em que não tenha, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou enviando o seu próprio Filho. Nós não podemos amar a Deus na mesma dimensão, mas como igreja nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento do Senhor. Precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E minhas irmãs, depois de Paulo fazer menção, então, aqui do amor de Deus endereçado a cada um de nós de maneira pessoal, o amor de Deus sendo manifesto através do seu corpo, que é a igreja. Ele fala aqui de algo que eu não vou me atrever a chegar à profundidade de tudo aquilo que está aqui, escrito aqui no verso 18 e 19. Eu vou ler. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é desculpe, estou lendo no versículo errado. 18, 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e a altura e a profundidade.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, nós podemos agora olhar para esse texto e entender que nós não podemos, não temos capacidade de entender a dimensão do amor de Cristo. Aquilo que Deus fez por nós, filhos rebeldes, filhos que voltaram as costas para Deus, filhos que continuadamente têm manifestado intransigência com os preceitos do Senhor, não têm aprendido a obedecer o Senhor, mas o amor de Deus continua sendo sensível e palpável para todos nós. E é interessante porque Paulo tentou, de certa maneira, fazer-nos entender a dimensão, a grandeza desse amor que excede todo entendimento. E ele coloca aqui que o amor de Deus, olha aqui o que está escrito, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura do amor de Deus. Qual é a largura do amor de Deus? Nós podemos olhar para os braços da cruz, quem sabe aquele madeiro transversal. Jesus com os braços estendidos, abraçando o mundo que ele criou, querendo amar aqueles que estão ao seu redor. E nós muitas vezes nos esquecemos disso, o amor abrangente. Ele amou o mundo de tal maneira que abriu mão da coisa mais preciosa. E esta é a largura do amor de Deus. Amor sacrificial. Quantas vezes nós não sabemos e não vivemos o amor porque ele exige sacrifícios, renúncias. Deus abriu mão da coisa mais preciosa que ele tinha para demonstrar a você e a mim nesta manhã o quanto ele ama. Ele amou esse mundo que ele criou e viu Deus que tudo era muito bom. E ele estende os seus braços, o desejo do Senhor é que o mundo todo pudesse ser salvo. Mas como filhos, Deus nos deu também a liberdade de fazermos escolhas. Não somos uma máquina, não somos um objeto, mas somos pessoas que temos a mente de Deus nos nossos corações. E Ele nos concedeu esta bênção de podermos escolher o que fazer da nossa vida. Mas há uma coisa, irmãos, que nós nunca podemos nos esquecer, mesmo quando nós estamos de costas para Deus, ouvidos tapados, o seu amor não diminui. Ele continua nos amando. Ele continua direcionando o seu amor, porque ele amou o mundo que ele criou. E essa é a largura do amor de Deus. Outra dimensão do amor está logo a seguir. Ele fala do comprimento. O comprimento, nós podemos entender que o amor de Deus está presente desde a criação do mundo até o final do mundo. Deus nunca deixou de amar nenhum de nós. Para que nós possamos compreender qual é o comprimento, o primeiro a largura e agora o comprimento do amor de Deus que abrange todos os tempos. E ele disse: Eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Antes que Deus criasse o mundo, nos criasse. Comprimento do amor de Deus abrange, então, desde aquele momento em que Deus tem o seu projeto em mente.
E Ele então nos escolhe para sermos seus filhos, para nos alcançar. E vai continuar demonstrando esse amor no decorrer do tempo. São seus braços que continuam estendidos, dizendo: meu filho, estou aqui. O amor com que ele chamou Adão e Eva é o mesmo amor que ele está mostrando para com o mundo através dos tempos. Todas as gerações que ainda virão são objetos do cuidado, do amor de Deus, e você está incluído nesta realidade maravilhosa da palavra do Senhor. Largura, comprimento, altura. A altura do amor de Deus vai até os céus. E Deus faz esta prova maravilhosa, entregando o seu filho para ser sacrificado, para morrer a morte de cruz, para pagar o preço do nosso pecado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós não podemos jamais nos esquecermos dessa dimensão da altura. É Deus lá nas alturas, abrindo mão de tudo de mais precioso que ele podia ter, enviando o seu filho amado para que ele pudesse estar aqui conosco. O texto de Filipenses, no capítulo 2, Paulo faz menção disso, carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro, ele carregou em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Mortos para o pecado. Foi por isso que ele morreu, ali na cruz do Calvário, para que nós possamos agora viver em justiça. Vamos lembrar isso: pelas suas chagas nós fomos curados. Fomos restaurados como povo de Deus, como família de Deus. Pagando o preço do nosso pecado, dando a sua vida por expiação das nossas mazelas, dos nossos pecados e do nosso sofrimento. E a última dimensão que Paulo fala do amor de Cristo é aquele amor que desce até as profundezas, até as mazelas deste mundo. Porque ele nos ama. E o amor de Deus manifesto ali na cruz do Calvário não só demonstra ele enviando o seu filho, mas esse amor do Senhor atinge as favelas, atinge os grandes prédios, os grandes domínios, onde as pessoas vivem indiferentes ao amor de Deus. Mas o amor de Deus, na sua profundidade, foi um dia me alcançar na miséria do pecado. Foi alcançar a sua vida e dar a cada um de nós um novo nome e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero, meus irmãos, já encerrando, pensando nessas 4 dimensões do amor de Deus: a sua largura, que abrange o mundo todo, seu comprimento, que atinge todos os tempos, desde a criação até a eternidade, a sua altura, mostrando um pai que abre mão da sua coisa mais preciosa para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e a sua profundidade, que vai nas misérias deste mundo. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Resgatando vidas que aparentemente não tinham mais nenhum sentido, não tinha
nem algo que pudesse mudar, algo que pudesse transformar radicalmente essas vidas. Mas, Senhor, a profundidade do amor de Cristo chega até lá. O amor de Cristo muda radicalmente essas vidas, transformando-as, tirando-as do lamaçal do pecado e trazendo para nós a grande alegria de sermos chamados filhos do Senhor. E a gente não pode terminar, então, lembrando dessa figura da cruz e de todas as palavras que o Senhor mencionou ali. Mas talvez, irmãs e irmãos, palavra para mim, que tem tocado profundamente o meu coração, foi quando Jesus exclama com um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, os meus pecados estavam sendo lançados nos ombros do Senhor Jesus. Seus pecados foram colocados ali. E quando Jesus recebe essa carga de maldade, ele tem um momento de separação. Deus meu, por que o Senhor está me desamparando agora? O pecado faz isto. Acho que não há coisa mais preciosa na nossa vida de saber que Jesus pagou esse alto preço por nós, ali na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Carregando a maldade de cada um de nós e nos garantindo a bênção de sermos filhos amados do Senhor. E eu quero terminar com as palavras de Paulo aos Romanos: nada neste mundo pode nos separar do amor imenso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nesta manhã nós possamos ter essa experiência na sua vida, minha vida, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Nada nesse mundo, nem os sofrimentos, nem angústia, nem provações, nada nesse mundo pode nos separar desse amor. Que você possa ser abraçado, abraçados e abraçadas pelos braços amorosos do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre